Fala, meu querido irmão, fala, minha querida irmã, a paz do Senhor, como vocês estão? Como está sendo essa semana, esse novo início de ano, né, esse 2023? Como estão indo as coisas aí? Comenta, me fala um pouquinho mais. Bom, essa semana Deus me deu a palavra e eu meditei muito sobre ela, porque Ele me deu à noite, quando eu estava lendo, né, buscando mais da presença dEle. E essa palavra ecoou no meu coração e ficou durante muitos dias, inclusive hoje. Eu estava lendo outras coisas, inclusive tá meio bagunçado aqui, porque eu estou estudando várias leituras e eu pensava, o Senhor quer falar outra coisa com o pessoal que tem assistido os vídeos. E Deus falou, não, a palavra é a mesma aquela e é sobre isso. E então amém, né? Eu espero muito que Deus fale no teu coração assim como Ele falou no meu. Sei que Ele tem algo maravilhoso para tua vida, Ele te escolheu e não é à toa que tu tem visto e acompanhado cada palavra que Ele tem depositado em meu coração para frutificar na tua vida. Então eu te peço que junto comigo agora a gente feche os olhos para que Deus esteja no controle de tudo, para que o Espírito Santo controle essa palavra do início ao fim, para que seja o agir dele e não eu. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Paizinho amado, neste momento me coloco na Tua presença, Pai, para que Tu conduza essa palavra qual Tu tem colocado no meu coração. Usa minha boca meramente como Teu instrumento, ó Espírito Santo. Libera a palavra sobre todo aquele que está assistindo, Pai. Pai, eu te peço que Tu abra o coração de cada um, que Tu abra o entendimento, Senhor, e que eles tenham um coração receptivo à mensagem a qual Tu quer depositar neles. Senhor, que eles não saiam da presença desse vídeo da mesma forma com qual entraram, mas saiam mais sábios, mais tementes, mais obedientes a Ti e com a Tua luz, Pai. Pai, faz Teus filhos a Tua luz nesse mundo. É o que nós declaramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, vou colocar os óculos aí porque a idade está chegando, eu não estou conseguindo ler direito, tendo muita dor. Sei que dá reflexo na ring light aí, mas Deus está no controle e eu creio que a mensagem vai chegar em ti. Amém? Então, bom, essa semana Deus me falava sobre algo muito interessante. E a passagem a qual Deus ministrou muito em meu coração, ela se encontra no livro de Atos, capítulo 27, do versículo 9 ao 15, que vai dizer: Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: Homens, e estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha muito mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta, que tem um lado para sudoeste e outro para noroeste, e eles achavam que poderiam passar ali o inverno. Começou a soprar um vento fraco e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas de repente, um vento muito forte chamado Nordeste veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Quando eu meditava sobre essa palavra, o Espírito Santo veio sobre mim e começou a falar sobre a importância de darmos ouvidos para as pessoas que estão conectadas em Deus. Darmos ouvido para as pessoas que realmente têm um olhar profético e não veem só a circunstância. Nós, muitas vezes, a gente se preocupa tanto com as nossas decisões, as nossas escolhas, o que a gente acha melhor, que não ouvimos a voz de Deus, não ouvimos a voz de Jesus. E a gente vê que toda vez que a gente não ouve a voz de Jesus, a gente pode sofrer várias consequências. Aqui neste momento, Paulo era um prisioneiro. Talvez o líder do barco não olhou para Paulo porque ele é um prisioneiro, mas a palavra conta mais à frente que ele sabia quem era Paulo. Então ele deveria ter dado ouvidos. E sabe, eu e tu sabemos quem é Jesus. Nós sabemos quem é o Espírito Santo. Pelo menos deveríamos saber à medida que a gente se aproxima dele. E nós não queremos ouvir, sendo que na própria palavra diz que a vontade de Jesus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ou seja, todo o alerta que Deus nos dá e fala: não vai por esse caminho, meu filho.
significa que não devemos ir. Mas sabe, a gente gosta tanto, a vaidade, o orgulho começa tanto a nos invadir que a gente para de ouvir. A gente sente que aquele caminho realmente não nos pertence, mas porque a gente quer satisfazer o nosso ego, seguimos em frente. Eu paro e analiso, será que o Romano, ele não poderia parar naquela estação, ouvir Paulo e dizer, não, Paulo, se tu tá dizendo que por esse caminho e a voz de Deus fala através de ti, eu não devo seguir, eu vou aguardar. E ele poderia passar ali um tempo dessa tempestade passar, não era o momento. E toda vez que eu leio sobre isso, eu paro e vejo Deus falando conosco. Esse é o momento de tu se acalmar. Não é o momento de prosseguir, mas é o momento de tu estruturar a tua tenda. Ou seja, tu buscar mais conhecimento. Esse é o momento de tu se aproximar de mim, para que tu viva mais à frente, para que tu siga a viagem, para que tu siga o propósito de Deus. Mas nós queremos pular etapas. Nós queremos chegar no objetivo antes do que a vontade de Deus, sabe? Eclesiastes fala, para tudo há um tempo certo debaixo dos céus. Ou seja, para tudo vai haver um tempo certo, mas mediante a autorização de Deus. A gente precisa entender que as coisas não são do nosso jeito. Porém, nós somos infantis, muitas vezes, e mimados, porque queremos pular etapas, somos ansiosos, sabe? Eu paro e reflito que, pra mim hoje, essa é a maior arma que o diabo usa contra nós mesmos. Ele chega e a gente ouve uma palavra reveladora de Deus dizendo, cara, você vai ser um profeta de nações, você vai romper, você vai ser um grande empresário, você vai romper algumas cadeias, você vai ser um grande pastor. E a nossa ansiedade faz com que pulamos etapas. E o próprio inimigo começa a nos incentivar a pular essas etapas. Porque se chegarmos lá no propósito e não estivermos prontos, nós falharemos. E ele sabe disso. Então ele faz com que a gente deseje só chegar lá no ponto final. E esqueça que existe tempo. Paulo alertava eles sobre as condições climáticas. Cara, esse não é o momento de tu se mover, é o momento de tu esperar em Deus. Esse é o momento de tu estar atento e sensível à voz dele. Porque se tu decide fazer da tua forma, haverão consequências. E sabe, quando eu lia sobre isso, Deus me levava a 2 reis, Acabe e Josafá. E eu acho muito interessante porque eu ficava pensando, Senhor, por que esses 2 reis? E ele falava, essa palavra encaixa perfeitamente. E eu, como, Senhor? E ele falava que quando nós não ouvimos o que queremos, nós buscamos alguém que vai falar. Ou seja, a gente esquece a voz de Deus e começa a buscar outros locais. Aquilo que vai falar o que é atrativo para nós. Cara, eu quero ser um grande empresário, mas se Deus não disse que vai acontecer agora, eu vou procurar alguém que me minta que vai acontecer agora. E eu vou ser iludido dessa forma. Deus mandou eu não comprar um carro, não é o momento. Mas eu quero comprar, então eu vou procurar pessoas que me dão um conselho disso. Só que aí que tá a chave. Nós temos que saber quem são as pessoas que nos dão conselho. Se a gente está ouvindo pessoas de Deus ou pessoas do mundo. Então vamos lá para o rei Acabe e rei Josafá. Então Acabe se une a Josafá para que eles lutem uma guerra. Só que Josafá olha para Acabe e diz, pergunta para os profetas se é a vontade de Deus que nós atacamos. E em 1 Reis, capítulo 22, vai falar, versículo 6, vai dizer então, o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou, devo ir? Devo ir a Ramote-Gileade ou não? Todos eles responderam sim, deve. O Senhor entregará os inimigos nas mãos do rei. Só que Josafá perguntou, acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. Na outra Bíblia, sabe, e na outra tradução, fala que então Acabe ele chamou os profetas, e nessa história ele fala, e a gente vai ver isso, os profetas que sempre profetizavam coisas boas para ele, ou aquilo que ele queria ouvir. Então ele se convencia daquilo e tomava a decisão que ele já queria. Cara, quantas vezes a gente faz isso? A gente vai até o nosso pastor, pede um aconselhamento, ele nos diz algo totalmente contrário ao que a gente quer. Ele nos olha e diz, Deus não quer isso pra ti. Mas a gente olha, cara, eu quero isso. Então a gente procura outras pessoas que vão dar a resposta dizendo,
Faz. Se tu quer fazer isso, faz. Não há nada de errado. Não há nada de errado tu sair nessa noite para beber. Mas Deus está te dizendo que não, isso não é uma qualidade que agrada a Ele. Mas os teus amigos, aqueles profetas, aqueles pagãos, as pessoas do mundo vão lá e te dizem, nada de mal vai acontecer, a gente faz isso todas as vezes. Mas não é verdade. Então a gente vê que Josafá, ele olha para Acabe e diz, você consultou profetas pagãos, eu quero ouvir a voz do Senhor. Então eles chamam a Micaías, e Micaías chega e diz para eles que não vai dar certo, que Deus não quer que ele invada, que ele não quer que eles pelejem essa luta. E se encontra em 1 Reis 22:17. Então em 1 Reis 22:17 diz, então Micaías respondeu, vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastores. E o Senhor disse, seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. Então Micaías alerta o rei e diz, cara, não vai por esse caminho. Não é do agrado do Senhor essa batalha. Não é do agrado do Senhor você cometer isso. Não é do agrado do Senhor você ir por esse caminho. Mas, então, a primeira coisa que Acabe faz não é dizer, o Senhor está me alertando. Micaías, usado por Deus, o próprio rei Josafá diz, um profeta do Senhor, ele já reconheceu, Micaías já tinha a qualificação para isso. Não era um homem que estava dizendo isso, mas sim Deus tinha escolhido Micaías. E o homem tinha reconhecido isso. Então ele vai lá e alerta, cara, não vai por esse caminho, você vai morrer. E quantas vezes, irmãos ungidos por Deus, pessoas que te amam, olham para ti e falam, não toma essa decisão. Essa decisão vai te gerar consequências. Filho, estuda, porque se tu não estudar, tu não vai ter um bom emprego no futuro. Mas a gente fica olhando para o hoje. A gente quer curtir hoje, a gente quer fazer as coisas hoje, a gente quer se esbaldar na comida sem pensar que lá na frente pode gerar consequências. Mas sempre vem alguém nos alertar. E toda vez que essa pessoa nos alerta, a gente olha para ela e diz, como tu é chato. Ou quando Deus fala, não, Deus, esse Deus, não, essa voz, não. Esse Espírito Santo assim, que restringe muitas coisas, não é o verdadeiro Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é gracioso, ele é o amor, cara. Deus é amor, mas ele é justiça. Existe um padrão que ele espera de ti. E ele te alerta qual caminho seguir, para que tu não venha perder aquilo que ele tem prometido para tua vida. Então a gente vê em 1 Reis 22:18, o rei Acabe falando, esse Micaías sempre profetiza algo ruim sobre mim. Só que a gente vai ver ao longo ali do capítulo que então eles não ouvem, Acabe não ouve. E ele é morto. Sabe, eu quero te alertar que toda vez que tu não ouve a voz de Deus, isso gera consequências. Talvez não uma morte física, como aconteceu com o rei Acabe, mas gera uma morte espiritual. Então, voltando, uma morte material. Tudo aquilo que tu conquistou, tu pode perder por um simples deslize. Então, voltamos lá para o texto de Paulo, porque a gente estava falando sobre Paulo. Paulo, então, ele alerta. Olha, se nós conduzirmos por esse caminho, nós vamos perder muitas coisas. Se nós conduzirmos por esse caminho, vidas serão tiradas. E toda vez que tu faz um caminho contrário aos planos de Deus, tu está tirando vidas, porque Deus queria te usar para levantar vidas. Deus queria te usar para fazer a diferença. Você está matando os sonhos de Deus na tua vida. Toda vez que tu decide não trilhar o caminho de Deus, haverão consequências sobre a tua vida. Você perderá coisas. E eu sempre reflito sobre isso, sabe? Às vezes a gente quer comprar um carro. É o carro que a gente mais quer na vida, mas a nossa situação financeira ela não é condizente. Então alguém vem para nós e diz, Vitor, não compra esse carro, tu vai afetar a tua vida financeira. Mas eu quero muito esse carro. E então eu não ouço essa mensagem, eu não ouço essa voz de Deus e compro o carro e me afundo em dívidas. Quem gerou as dívidas? Foi Deus ou foi uma escolha ruim minha? Então Deus ele começa a me trazer aqui para te alertar sobre as tuas escolhas. Talvez tu chegou até aqui hoje perdendo muitas coisas. E tu perdeu porque tu escolheu coisas contrárias a Deus. Mas Deus vem te falando que Ele sempre tem uma solução. Eu sei que talvez hoje tu olhe para trás e reflita. Cara, como eu escolhi errado?
como eu me afastei do propósito de Deus. E realmente, Vitor, eu passei por locais que eu não deveria ter passado, eu sofri consequências que eu não deveria. Hoje o meu coração está machucado porque eu não ouvi lá atrás Deus dizer, não vai por esse caminho. E Paulo, ele alerta o povo. Só que o povo, ele tá olhando só pro hoje. Ele tá olhando, não, o mar tá calmo. Não, tá tudo bem, vou seguir em frente. Só que Paulo, por ser um profeta, ele vê à frente. E o profeta, ele tem essa função, ele sempre vai te alertar o que vai acontecer lá na frente. Talvez tu não veja o que vai acontecer hoje, mas o profeta vê o que vai acontecer lá na frente. Quando um profeta chega pra ti e diz, cara, não mente, ele tá te dizendo que lá na frente, um abismo da mentira vai abrir um abismo muito maior. Quando o profeta tá dizendo, cara, não faz isso, tu tá trapaceando, tu tá roubando, não, mas é só um roubinho, ninguém vai notar. Ele tá te dizendo, lá na frente você abrirá um rombo, um abismo que vai estar te levando à morte. Não faz isso agora. Ele não tá sendo chato. Ele tá te alertando sobre o que vai acontecer. E Deus faz isso conosco diariamente. Não pense que muitas vezes Deus não me confrontou em atitudes que eu queria fazer. E Deus falava, não faz, porque eu tô vendo lá na frente. E eu olhava, Senhor, tem tudo para dar certo agora. Mas lá na frente Deus me revelava, viu? Porque não era esse caminho. E toda vez que eu escolhi por minha conta, eu cheguei, Senhor, eu estou colocando nas tuas mãos, mas o Senhor não respondia, então eu decidi fazer da minha forma. Eu sofri as consequências e eu entendi porque Deus não queria aquilo para aquele momento. Sabe, irmão, quando Deus te diz, espera um pouco, ouve a minha voz, espera que eu vou fazer, ele está te libertando de uma morte lá na frente. Acabe não ouviu por causa da sua vaidade, ele queria fazer aquilo, ele queria aquilo, mais que tudo, e ele sofreu a consequência. Só que olha só, Jesus Cristo, ele é maravilhoso, que já com Paulo, ele fez algo diferente. Ele fala, então a gente vê que Paulo, no capítulo 27, no versículo 22, vai dizer, mas agora peço coragem, que tenham coragem, ninguém vai morrer, mas vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse, Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador, e Deus na sua bondade já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem, eu confio em Deus e estou certo que ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados por uma ilha. Olha só, Paulo está dizendo, cara, toda vez que tu buscar um profeta, eu errei, eu falhei. Mas agora eu reconheço. Jesus, eu errei, eu falei contigo, eu te reconheço como meu único suficiente salvador. Eu quero fazer tudo diferente. Deus, ele se compadece de nós. E ele fala como Paulo fala, cara, eu vou te dar a vida. Isso que tu tá passando não vai te levar pra morte. Só que vai haver consequências. Naquele momento eles perderam tudo que tinha no barco. Eles perderam inclusive o barco. Porém a vida deles foi salva. Então Deus está te dizendo nessa noite, tu vai passar por as situações que tu escolheu. E tu vai sofrer as consequências a qual tu escolheu. Mas da tua vida eu sou responsável. Toda vez que tu buscar me dizer, Senhor, eu falhei, Senhor, eu fiz errado, Senhor, me perdoa porque eu ouvi a minha voz e não a tua. Deus vai te dar a vida. Só que isso não exime as consequências. Só que quando Deus te fala que ele está te dando a vida, então ele está te dizendo, cara, eu vou te proporcionar algo novo. Eu vou te proporcionar a chance de que tu possa fazer tudo diferente. Então a gente vê em Atos 27, 31. Então Paulo disse ao oficial romano e soldados, se os marinheiros não ficarem no navio, vocês poderão se salvar. Quando eu li isso, eu via Deus falando, cara, tu pediu perdão, tu reconheceu a tua falha, tu reconheceu que tu escolheu o caminho errado, mas se coisas que não agradam a Deus seguirem no teu navio, seguirem na tua vida, tu vai seguir para a morte. Não adianta só se arrepender e não tirar aquilo que está te levando à condenação. Talvez os oficiais romanos, e fala ali no início que eles confiavam nos marinheiros, ou seja, eles foram impulsionados pelos marinheiros a tomar essa decisão e não ouvir Paulo. Então se tu não tirar as pessoas que te impulsionam, as coisas que te impulsionam a ter escolhas erradas, você vai seguir na condenação. Então Paulo alerta o povo, cara, se a gente não tirar eles que nos levaram, nos induziram a tomar essa decisão, a gente vai morrer, a gente vai perecer. Então toda vez que tu não tirar aquilo que te levou ao pecado, você pode ainda perecer. Não adianta só se arrepender e não tirar aquilo que não agrada a Deus da tua vida. Pega essa chave, irmão. Deus está te liberando agora
Não adianta tu se arrepender, buscar Jesus e não tirar a raiz do pecado da tua vida, porque vai continuar te levando à morte. Vai te levar a um tempo de arrependimento, mas aquilo vai continuar te desviando do que o caminho que o Senhor quer para a tua vida. Porém, já em Atos 27, 44, fala que se tu tira, então, os marinheiros vão ser retirados, vão ser expulsos daquele navio. E vai falar que, então, Deus mandou também que os outros se salvassem, segurando em tábuas um pedaço do navio. E assim foi que todos nós chegamos à terra são e salvos. Então, toda vez que tu faz aquilo, tu cumpre o propósito, tu retirou o que te levou a fugir do plano original de Deus, e tu sabe qual o caminho correto, Deus vai te levar à vida. Uma nova vida. Eu só quero te alertar e te lembrar que quando tu tem uma nova vida, tu tem uma nova possibilidade de reconstruir tudo. E é isso que Deus está te dando nesse dia. Deus está colocando nas tuas mãos, cara, eu sei que tu falhou, eu sei que tu errou, mas foi por isso que eu morri, para te dar a oportunidade de recomeçar. E hoje para ti é um recomeço. Hoje para ti é a chance de tu aproveitar essa vida que tu tem. Não olha para trás o que tu perdeu, mas tira o que não é condizente com aquilo que Deus quer para tua vida. E a partir de hoje, ouça a voz de Deus, esqueça a vaidade, esqueça todo o orgulho, mas destine-se. Toda vez que tu pensar, não, eu vou fazer o que a minha carne manda, cara, nós vamos ser condenados. Porque diz na palavra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a nossa vontade, ela é contrária à vontade de Deus. E ela só vai ser boa, perfeita e agradável quando ela condizir com os planos de Deus. E por isso tu precisa estar alerta, com os olhos e ouvidos abertos, para ver o que Deus quer com a tua vida. Amém? Espero do fundo do meu coração que Deus tenha falado contigo como Ele falou comigo. Eu decreto que seja um novo tempo em nome de Jesus Cristo sobre a tua vida. Que o que aconteceu lá, eu sei que tu errou, tu falhou, mas que hoje tu seja absolvido e trilhe um novo caminho. E se tu não errou, irmão, que bênção, Deus está usando essa palavra para te alertar das consequências do erro. Siga firme, não se desvie, cumpra o propósito de Deus. E eu te peço que antes de encerrar essa mensagem, se tu gostou, curte, compartilha, escreve um comentário e me diz o que tu tem achado dessas palavras e se Deus realmente tem falado contigo. Porque eu faço isso para a honra e glória do nome dele. Não me importa se você vai saber quem eu sou, mas eu me importo se a mensagem de Deus está chegando até ti e tem mudado a tua vida. Comenta aí, por favor. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa mensagem maravilhosa. Eu te agradeço, Senhor, por ter me usado e por ter liberado palavras proféticas e chaves da vida dos meus irmãos. Pai, eu decreto que em nome de Jesus Cristo tu vai visitar cada lar, que essas pessoas serão cheias do teu amor, cheias da tua graça, cheias da tua presença, cheias da tua unção. E serão mais como tu, Senhor Jesus, mais humildes, mais atenciosos e estarão atentos a ouvir a tua voz e ouvir os teus discípulos e teus filhos, Pai, para que eles venham romper a barreira do natural e venham viver o sobrenatural, Senhor Jesus. Que as nossas faces resplandeçam a tua face, que a tua luz invada a nossa vida e sejamos a tua luz aqui na terra, Senhor amado. Que tu cure, tu abra portas de emprego, Senhor, e que tu derrame chuva de bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Graça e paz. Shalom, shalom. Uma ótima semana, meus queridos irmãos.